Bem, boa tarde novamente. Meu nome é Amanda Marinho. Vou me apresentar aqui brevemente, né? Eu sou graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. Aí vocês já podem perceber meu sotaque aqui do Rio de Janeiro. Sou mestra pela Universidade de São Paulo e agora doutoranda pelo programa de História Econômica também na Universidade de São Paulo. Sou orientanda do professor Jobson e a minha pesquisa, né, tanto de graduação, mestrado e agora de doutorado, ela se baseia no privilégio industrial, na propriedade intelectual, nas patentes de invenção. E para esse evento, eu fiquei pensando em como a atividade inventiva ela serve, digamos, de mola para o processo de desenvolvimento industrial. Eu estou no primeiro semestre ainda do doutorado, estou cursando minhas disciplinas ainda, então essa pesquisa não está muito avançada. Na verdade, na produção da tese, eu pretendo escrever sobre os meios de transporte aqui no Brasil. Meu eixo cronológico é século XIX, entre 1882 a 1910, né, quando eu estudo as patentes de invenção aqui no Brasil. Então, esse aqui é um esboço, um estudo inicial, um ensaio, digamos, do que eu já defendo, né, nas minhas pesquisas, de como a atividade inventiva ela é fundamental para o processo de desenvolvimento industrial. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um apanhado de um processo histórico muito antigo, inclusive, né? Bom, qual a importância das invenções para a humanidade? Se a gente parar para pensar, toda a história da humanidade ela se baseia a partir de inventos que talvez tenham sido criados de forma objetiva. Perdão, aqui. Pois é, Peterson, tua mente raiz. Talvez esses inventos tenham sido criados assim, de fato, poxa, vamos criar isso aqui porque vai facilitar a nossa vida de tal forma. Ou talvez se inventou algo e depois falou, poxa, vamos buscar uma utilidade para isso daqui. Essa imagem aí é um desenho do Leonardo da Vinci, né? Sobre o que ele chamava de parafuso aéreo. E esse aí acredita-se que foi um esboço, um precursor do helicóptero. Então, só de observar essa imagem, não sei para quem visitou a exposição do Da Vinci em São Paulo, eu tive o privilégio de ir, foi minha última viagem, meu último passeio antes da pandemia iniciar, que a exposição foi lindíssima e estava recheada de desenhos do Leonardo. Eu que já era fã desse grande inventor e desse grande intelectual daquela época, fiquei ainda mais fascinada não só com os inventos dele, né, mas com a capacidade, a genialidade, não tem outra palavra para usar para descrever, mas com a genialidade desse homem que estudou, sei lá, sobre diversos aspectos ou diversas vertentes, né? Tanto anatomia quanto engenharia, arquitetura, enfim. E qual a importância das invenções para o desenvolvimento industrial? Essa é a grande questão, né? Será que as invenções elas são fundamentais para que a indústria se desenvolva, para que a indústria cresça, para que a gente tenha novos mecanismos ou novas ferramentas ou novas máquinas? Na minha concepção de desenvolvimentista e de defensora das invenções, sim, né? Como eu falei, esse é um esboço inicial. Bem, e aí eu penso que esse processo todo de inventar algo, ele passa por esse caminho. Primeiro existe a criatividade, né, a genialidade do ser humano, a capacidade dos indivíduos de criar coisas variadas. Depois vem aí de fato a invenção, né, quando a gente coloca a nossa criatividade em prática. E talvez depois venha a utilidade de tornar aquela invenção prática para a sociedade, né? Tornar aquela ideia palpável, utilizável. Né? E será que a necessidade é a mãe da invenção ou a invenção é a mãe da necessidade? E eu trouxe um trecho de um livro que é riquíssimo nesse aspecto e que o autor, né, ele discute essa questão da frase clássica, né? A necessidade é a mãe da invenção. Vou ler aqui para vocês rapidamente.
A necessidade é a mãe da invenção, ou seja, as invenções surgem quando uma sociedade tem uma necessidade não atendida. Certa tecnologia é vista como insatisfatória ou limitada. Os possíveis inventores, motivados pela perspectiva de ganhar dinheiro ou fama, percebem a necessidade e tentam preenchê-la. Algum inventor chega finalmente a uma solução superior à tecnologia insatisfatória existente. A sociedade adota uma solução se ela for compatível com seus valores e com outras tecnologias. Eu uso muito isso, eu como docente, né, uso muito esse exemplo para falar da nossa sociedade atual. Quando a gente para pensar em algumas invenções que hoje estão no nosso cotidiano, e até já trazendo para uma parte mais tecnológica, imagina quando a pessoa inventou um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de pedir comida, né? Antes a gente ligava para vários lugares e era toda aquela dificuldade de eu quero a pizza tal, quais sabores você tem, forma de pagamento e tal. Hoje em dia é tudo mais prático. Mas eu imagino um inventor desse aplicativo em questão, que todo mundo conhece com certeza, quando teve a ideia de unir vários estabelecimentos alimentícios em um só aplicativo no celular. E todo mundo deve ter achado, nossa, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Então, será que a necessidade é mãe da invenção ou a invenção é mãe da necessidade? Como será que esse inventor recebeu as críticas naquele momento? Hoje, eu acredito que todo mundo compartilha da minha opinião que a gente não consegue mais viver sem esse tipo de tecnologia. Um aplicativo que a gente consegue pedir comida pelo celular, ou um aplicativo que facilita o transporte, que conecta aquele motorista que talvez esteja longe de um emprego formal, a alguém que está precisando de um carro para fazer uma locomoção. Enfim, hoje isso é muito natural na nossa cidade. A gente já não se vê longe dessas tecnologias. Mas percebam como no começo gerava estranhamento para a gente. Imagino que alguns de vocês devem se lembrar como era antes e como nos causou estranhamento. Nossa, como será que isso funciona? Será que isso vai dar certo? E se a gente pensar na sociedade de anos e séculos atrás, acredito que as pessoas, mesmo com um recurso não tão tecnológico, como estou exemplificando nos nossos dias atuais, mas devem ter observado e achado estranho aquilo, né? Bem, então, como é que esse inventor ele pode convencer a população sobre a utilidade daquele produto? Eu trouxe 4 aspectos aqui para falar brevemente com vocês. A vantagem econômica que aquele determinado produto pode trazer por um adiantamento de uma determinada coisa ou por gerar um recurso financeiro, né? Segunda coisa, pelo status social, eu possuo determinado invenção, eu possuo determinado mecanismo, determinada máquina que é mais atual. Terceira coisa é a velocidade da produção, a ideia de a gente produzir determinada coisa num espaço de tempo menor, que está aqui no centro do capitalismo, né? E o aumento dos lucros. Evidentemente, se a gente produz determinada coisa numa velocidade menor, a gente consegue produzir mais e, consequentemente, vender mais, né? Então, o aumento dos lucros. Então, esses aqui serão os 4 argumentos mais usuais, talvez, para esse inventor convencer a população de que aquele produto era necessário. Então, as invenções, elas mudam o cotidiano, e especialmente a forma de produzir. E o que é um evento industrial, se não a concretização do produzir mais em menos tempo? Quando nós nos recordamos da Revolução Industrial, a ideia não era essa, não estava no cerne da questão. A gente precisa aumentar a produção para que a gente venda mais. Como eu vou aumentar a produção? Eu vou introduzir máquinas, eu vou introduzir novas tecnologias, eu vou introduzir novas ferramentas, né? E, evidentemente, tem a questão do trabalhador, da mão de obra humana. Só que essa mão de obra humana, por muitas vezes, hoje em dia muito mais do que na época, talvez graças aos recursos tecnológicos, né? Mas é um processo constante. A mão de obra humana ela tem sido substituída pela máquina, que produz muito mais em menos tempo.
pensando nesse aspecto capitalista, né? Então, o capitalismo ele vai se apropriar das invenções para atender as demandas burguesas, as demandas de produção maior numa menor quantidade de tempo, a fim de gerar lucro. Então, o caminho seria mais ou menos esse aqui. A gente tem primeiro uma invenção, essa invenção ela vai ser patenteada, porque também de acordo com a lógica da propriedade privada, não faria sentido eu inventar algo e não registrasse essa invenção como minha, senão qualquer outra pessoa poderia se apropriar dela. E essa questão de patentear uma invenção não é recente, ela é muito antiga, muito antiga. No Brasil, a gente tem a primeira lei de patente somente em 1830. Já existia invenção aqui há muito mais tempo, mas somente em 1830. Quando a Natália estava falando agora sobre a questão dos escravizados e da mão de obra deles, eu me recordei de um tema que eu quero muito estudar. Eu ainda não sei muito bem os caminhos que eu vou utilizar para conseguir fontes sobre isso, mas eu queria muito estudar o papel desses escravizados na produção de inventos, de criação de, sei lá, de um mecanismo, de uma máquina ou de um processo diferenciado. Só que na história do Brasil, e acredito que não só no Brasil, ao longo da história do planeta, a gente tem os donos desses escravizados se apropriando das invenções deles, porque evidentemente eles queriam registrar como suas próprias invenções, né? Então, primeiro nasce a invenção, depois a gente vai patentear essa invenção para garantir o registro. Tem toda a questão do plágio, que a gente vê muito como algo importante da gente tratar aqui na academia. Depois a aplicação. Eu vou criar algo e eu vou criar algo, patentear e vou aplicar. Inclusive, nas leis de patentes aqui do Brasil, a gente tem a aplicação como uma das exigências para o registro daquela patente. A pessoa recebia, o inventor, né, recebia o privilégio o registro, né, da patente, ou seja, a posse daquele invento, e ele tinha que, num período de tempo, que variava de acordo com a lei, deveria aplicar aquele invento, para que aquele invento se tornasse usual para todos, e após o fim daquele período de privilégio, toda a sociedade poderia utilizar esse invento. Inclusive o próprio governo, o próprio Estado poderia comprar a invenção, poderia comprar esse privilégio do inventor, caso esse invento fosse algo de extrema necessidade para ser usado na sociedade. Então, percebam que a aplicação ela é o processo seguinte ao registro, né, à patente dessa invenção. Quando nós pensamos nas exposições universais, que inclusive uma das mais famosas e com participação do Brasil assim, de forma mais ativa foi a de 1889, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essas exposições, elas serviam como uma maneira de demonstração daqueles eventos. Então, eu peguei esse trechinho aqui da Sandra Pesavento, que eu acho que reflete bastante isso. Vou ler com vocês. Por meio das exposições, a burguesia encontrou um veículo adequado para a circulação não só de mercadorias, mas de ideias em escala internacional. Ou seja, as exposições não visavam apenas o lucro imediato, advindo do incremento das vendas ou do estímulo à produção industrial pela comparação entre os potenciais das diferentes nações. As exposições foram também elementos de difusão, aceitação das imagens, ideias e crenças pertinentes ao ethos burguês. Nesse sentido, elas procuraram passar as noções de que empresários triunfavam porque eram competentes. O progresso era necessário e desejado. O capitalismo provocava bem-estar. A fábrica era lugar de harmonia e não de conflito. A fraternidade entre os povos era possível de ser mantida, etc. Essa harmonia cabe uma análise crítica, né? A fábrica como um lugar de bem-estar, mas enfim, não vou me ater a isso agora. Mas percebam que as exposições universais elas eram vitrines dos inventos, vitrines dos próprios países que
que expunham, né, e demonstravam o seu avanço tecnológico frente a outros países. E aqui eu vou mostrar já para vocês uma imagem da exposição de 1889 que traz como exemplo, eu diria, essa vitrine, né? Vou ler esse último trecho com vocês aqui. Com que espírito é preciso inventar a exposição? É preciso vê-la com o mesmo espírito que presidiu a sua organização. É preciso vê-la para se instruir e para se divertir. Ela é para todo mundo, para todas as idades, para todos os sábios, assim como para os menos instruídos. Uma comparável lição de coisas. O industrial aí encontra os modelos dos quais ele saberá aproveitar. O simples passante aí toma uma ideia geral e suficiente das maravilhas, sempre em progresso, da indústria moderna. Um pode aí encontrar o caminho da fortuna pelo estudo dos processos aperfeiçoados de fabricação, outro aí encontra com os objetos usuais colocados sob seus olhos a satisfação econômica do seu gosto. E aí a gente percebe como essas exposições elas demonstravam as invenções que poderiam, e na verdade eram bastante utilizadas nas indústrias. De repente, uma invenção que não era nem propriamente para a indústria, mas que poderia ser adaptada de alguma forma. Então, os grandes capitalistas, os grandes industrialistas, eles frequentavam esses espaços como forma de inspiração, talvez, para que pudessem se apropriar disso e utilizar nas suas próprias fábricas. Dessa forma, a gente percebe a ligação intrínseca entre a invenção e a indústria. Bem, e em conclusão desse breve esboço, né, a gente pode observar que as invenções funcionam como uma mola propulsora para o desenvolvimento industrial, uma vez que estão na essência do mundo capitalista burguês de proporcionar maior quantidade de determinado produto, com maior agilidade e menor necessidade de mão de obra, que enfim, como se a gente fosse resumir o capitalismo, né? Então, para o capitalista, para a própria indústria, as invenções elas são de extrema importância justamente para proporcionar esse aumento do lucro e essa agilidade na produção. Bem, eu vou tirar a minha apresentação aqui para vocês agora. E eu encerro o meu breve esboço. Estou até um pouco preocupada aqui com a hora, espero que eu não tenha ultrapassado o tempo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contribuindo para a pesquisa do nosso país e para esse evento tão lindo. Muito obrigada.